Então agora vamos falar sobre, enfim, o último aí, tá? Que é o coeficiente de variação. Ele é basicamente é a porcentagem de desvio em relação à média, tá? Então, assim, tem o desvio padrão e tem a média. Quanto de porcentagem quanto de porcentagem o desvio representa em relação ao valor da média? Então ele pode ser utilizado, então a gente pode chegar nele pegando o desvio padrão e dividindo pela média. Você basicamente está fazendo uma regra de 3 para descobrir a porcentagem de quanto que é o desvio padrão em relação a quanto que é a porcentagem do valor do desvio padrão em relação à média da tua amostra, tá? Aí ele pode ser utilizado para verificar a confiabilidade de diferentes métodos de mensuração. Ele é calculado pegando o desvio padrão daquela variável e dividindo pela média da mesma. Nesse sentido, o método que tiver menor coeficiente de variação, se a gente estiver comparando dois métodos, tende a variar menos em relação à sua própria média e, portanto, ele tem mais confiabilidade. Então, aqui a gente tem os valores de coeficiente de variação de dois métodos feitos em 5 amostras e aí a gente compara o método 1 com o método 2. Visualmente, a gente consegue ver que os valores de coeficiente de variação são menores para o método B, que está medindo não sei o que, tá? Ele não especifica aqui o que é. Mas a gente sabe que o método B ele tende a ter mais o que a gente chama de confiabilidade, porque ele tem uma porcentagem de desvio em relação à média menor do que, o método A. Então, agora vamos falar sobre medidas de dispersão contra medidas de tendência. Ou esse contra não deveria estar aqui propriamente, mas uma adiciona a outra, né? Não tem essa de dispersão contra tendência.